No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um episódio do Não é o Fim do Mundo e continuamos aqui em Torta de Climão Mundial. Aqui Joalac, do outro lado da linha, Nina Lemos. Nina, que negócio é esse que um míssil quase atingiu Berlim? Cara, essa história é maravilhosa, gente. Assim, porque a gente tem que dar umas risadas, né? Porque tá muito feio o negócio, né? A gente tá, vendo uma guerra que talvez seja a pior que a gente já viu na nossa vida, né? Caiu um meteoro num prédio, numa cidade chamada Koblenz, no estado da Alemanha, que traduzido chama Renânia-Palatinado. Uhum. E era um meteoro, mas aí as pessoas começaram a achar que era um míssil de Irã, e entrou todo mundo num grande surto, tipo, estamos sendo atacados. Eu tô rindo, porque ninguém ficou ferido, tá? Agora, as pessoas entraram em pânico. Agora, Jô, eu acho isso um pouco bom, porque mostra que eu não sou a única maluca, né? Sim. Porque no último episódio, se você não ouviu, volta lá, eu tava falando que por estar aqui na Europa e a Alemanha apoiar a guerra, não só apoiar, tem base americana, né? Na cidade de Ramstein, na Alemanha. Eles podem destruir, lógico. Claro. Eu achei que só eu que tava com medo, mas não, gente, conseguiram na Alemanha confundir um meteorito com um míssil. Porque os alemães sempre confundem, né? O que você botou no Twitter. As pessoas são muito malucas, Jô. Você não lembra disso que eu te contei na época, do surto? Alguns verões passados, virou um grande auê que um leão tinha fugido do zoológico e estava vagando por Berlim. Só que isso, teve bairros que as pessoas ficaram sem sair de casa, sem ir trabalhar. Tipo, todos os bombeiros da cidade e a polícia envolvidos procurando o leão. E aí, na verdade, era um porco selvagem que foi confundido com um leão. Ou seja, uma nação exagerando sempre. E depois a gente que leva a fama de exagerado, que a gente é latino, né? Mas olha que gente maluca, meu Deus. Agora, realmente, né, é esse momento que a gente tem que ficar agarrando a qualquer pequena coisa engraçada, né? Porque a coisa tá feia, né? É mais um daqueles episódios em que a gente tá gravando e as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e não sabemos o que terá acontecido amanhã, quando o podcast for lançado, né? Mas a coisa tá feia. É uma guerra de informação, né? E é uma situação realmente muito nublada, né? Porque ontem o Trump falou que a guerra estava quase ganha, né? E algumas pessoas acham que ele está querendo falar isso por conta da queda das bolsas e para tentar transmitir aquela louca, né? Tentar transmitir alguma coisa positiva dessa guerra, né? Outros falam que é só alucinação dele. Daí, antes da gente começar, a Nina já foi dar uma ronda, né? Que hoje está sendo um dia que talvez seja o pior ataque ao Irã. Ou seja, é só horror, né, Nina? E a gente está gravando na terça-feira de tarde. Jô, eu acho o seguinte, eu acho que o Trump está encalacrado, entendeu? Ele está sendo pressionado porque o preço do petróleo está subindo, eles precisam do Estreito de Hormuz aberto, que é para escoar toda a produção de petróleo mundial, ele está ferrado. Então eu acho que ele está falando já vai acabar para acalmar o mercado e os parceiros, entendeu? Só que o mais louco é que o Irã virou e falou, para aí, meu filho, quem vai decidir quando vai acabar sou eu. Tirou Sim. O protagonismo dele. E o Irã estava vendo que eles falaram que vão deixar passar navios que expulsarem os embaixadores e o corpo diplomático americano. O que faz sentido, né? Já que a diplomacia não importa. Não era israelense? Os dois, né? Que é meio a mesma pessoa. Numa época que é a morte total da diplomacia, né? E realmente é uma coisa que a gente não sabe, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer, quem mais vai entrar nessa guerra, né? Se a China está entrando ou não, ou só vendo a confusão bem grande, né? Que eu li da China, eles estão bem sensatos, sendo os sensatos do mundo, e eles estão pedindo paz e falando para com isso. Não sei se por baixo dos panos tem alguma coisa. Eu tenho uma teoria que o Trump viu que, entendeu, os Estados Unidos estava perdendo, né, a relevância mundial, o que é um fato, até pelas transações que não vão ser mais em dólar,
né, os metais voltando a ser mais importante do que o dólar, e toda essa crise americana que se avizinha, né, que é dito, né, que vai ter uma bolha e tal, e ele falou assim, gente, já que eu não vou ser o dono do tabuleiro, tipo, vou tacar o foda-se, entendeu? Vou criar um caos que todo mundo vai junto, porque ele tá fudendo o mundo todo, né? A partir do... Eu vi uma das coisas que ele sugeriu que era o motivo, que ele teve um pressentimento. Não é possível. Não é possível. Ele teve um pressentimento que os Estados Unidos ia ser atacado. Ou seja, a gente até parou de contar o número de mortos, né? Mas, enfim, é um número que aumenta tanto no Irã quanto no Líbano e também nos outros países que estão sendo levados, né, a essa guerra, porque o cara teve um pressentimento. E, realmente, eu acho que é apavorante a gente pensar como isso vai influenciar o ano e os próximos anos, né? E tudo, né? O que o Trump pensa, eu não sei, não me avoro a pensar. Acho que é um psicopata horroroso, um monstro. O que eu não entendo é como que ele continua presidente, como que os Estados Unidos não faz alguma coisa. Não tem democracia, não é a maior democracia do mundo? Não tem como dar um impeachment nesse homem? Eu vi uma charge, um desenho, que era bem... aquela coisa que fala, vou desenhar para entender, que era bem a situação, que era um revólver, e aí a mão que atirava era Israel, o revólver era os Estados Unidos, e na ponta do revólver tinha um silenciador que era a bandeirinha da União Europeia. É bizarro que tenha começado uma guerra totalmente, né, ilegal, com vários crimes de guerra sendo cometidos, enfim, a gente pode listar inúmeras coisas que estão fora do instinto também, que foi assassinado o direito internacional, mas vai passando como se fosse uma situação aceitável, né? E quando tudo é aceitável, né? Enfim, vamos tentar não falar, eu não quero falar do Merz hoje, que eu fico muito irritada se eu falar do chanceler da Alemanha, que ele, puta que pariu. Ele tá... Eu vi. Não, ele é patético, é um covarde, patético. Agora, eu fui na Marcha das Mulheres, e eu fui na Marcha das Mulheres pró-Palestina, internacionalista, pró-Irã, e foi incrível. E ser pró-Irã, né, Ju, vamos deixar claro de novo, tinha um cartaz na marcha, que eu até tirei uma foto, que a gente pode postar no podcast, que era muito perfeito, que era, nós não temos que escolher entre os nossos assassinos. Então, não para a guerra e não para a República Islâmica. A gente não quer nenhum dos dois. Não faça que as mulheres escolham, né? Agora, é muito doido que, como o novo líder do Irã, né, novo líder supremo foi eleito não, foi escolhido, né? Eleito é ótimo. Ele foi escolhido, que é o filho, né, do Khamenei. É o filho do Khamenei. E aí começaram, e teve a população na rua, né, uma demonstração gigante, uma manifestação gigante, e aí eu vi que as pessoas ficaram falando que era fake news, e não depois, era. Hoje eu acho que o New York Times, algum jornal teve que falar, galera, tipo assim, isso não é, sei lá, tiveram que... Porque eu acho que esse momento também, né, Nina? Eu acho que a internet eu me lembro como o Twitter, quando nasceu, era um lugar muito bom para você ter as informações, né? Para mim, o que me marcou quando o Twitter nasceu era quando estava tendo um golpe, um contragolpe no Equador, que as pessoas que estavam ali na cena, o negócio acontecendo, estavam tweetando. Uma mulher foi num hospital que estava sendo invadido, tinha uma mulher tweetando dentro do banheiro. Ou seja, era um lugar que era informação ali no campo, né? E hoje em dia, com esse pântano que é a propaganda, as fake news e a inteligência artificial ou todo o resto, né? Você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é propaganda de um lado ou de outro, né? Realmente vira um enigma. E aí as pessoas vão soltando boatos, né? E você não sabe no que acreditar. E tem, Ju, parte muito importante disso, que é o trabalho da imprensa, que está sob censura, nos dois lados, Sim. Né? O Irã é uma ditadura, a gente nunca negou isso aqui, uma teocracia, e a informação do Irã só sai do Irã aquilo que eles querem que saia. Só que Israel também está manipulando informação, né, Ju? Ontem foi muito mais descaradamente agora, porque ontem eu fui
Eu tava maluca, tá? Eu tava procurando imagem ao vivo pra ver se tinha alguma coisa acontecendo em Tel Aviv. Aí tinha, assim, uma câmera ao vivo da Associated Press. Aí eu falei, o que tá acontecendo aqui? No fim, era uma câmera parada de Skyline, não era nada. Mas tinha uma tarja escrito, estamos sob censura de guerra do governo de Israel. Nós não podemos mostrar o sistema de defesa, nós não podemos mostrar onde caiu o míssil. Então, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo, porque nem a imprensa está podendo documentar realmente, assim, não é nem aquela censura que a gente sabe que sempre tem de manipulação da mídia ocidental, é do repórter não poder. Não é só manipular a narrativa, né? Não é só manipular a narrativa, é não poder reportar o que está acontecendo, dos dois lados. Então, é tudo muito pantanoso, né? Agora, assim, o que eu acho que a gente pode falar, e é uma coisa que eu fiquei lendo aqui, ficando muito chocado, é que, assim, nesse momento do mundo, e de novo, a gente começou esse podcast para falar de clima há 1 ano. E o que está acontecendo agora? Né? A gente estava há 1 ano e pouco falando em diminuir a emissão de carbono, não era? A gente estava aqui falando da bike elétrica ou não, temas tão a menos. E agora, o que estão fazendo? Estão queimando petróleo, literalmente. Que as cenas que a gente vê né? Isso que a gente vê que não é manipulado, que a gente checa e que é cena real, é um apocalipse. Porque estão queimando refinarias de petróleo. Cara, o que isso faz na atmosfera, Jô? Acho que isso aumenta absurdamente a emissão dos... Né, óbvio, está queimando a emissão de carbono, né? Você está promovendo. Se a gente pensar que uma floresta queimando, por exemplo, ela aumenta as emissões de carbono, né? Imagina petróleo queimando. E eu acho que isso pode até ser considerado, não sei, mas crime de guerra pelos efeitos que vai repercutir em toda a população iraniana e talvez nem só iraniana, né? Porque a atmosfera é compartilhada, né? De fuligem, eu vi imagens horríveis da fuligem em tudo, nas pessoas, nos animais, vegetação, é uma chuva de petróleo, literalmente. E assim, o que cientistas estão falando, isso eu li no Guardian, eu traduzi com inteligência artificial, vou ler aqui rapidinho, tá? O que um cientista observatório de conflitos de guerra falou. Reunir as informações sobre o impacto ambiental da guerra e seus potenciais efeitos sobre as pessoas e os ecossistemas será uma tarefa gigantesca que se torna ainda mais complexa a cada dia que a guerra continua. Ou seja, é gigante, mas não é mensurável ainda. Só que, para comparar, tá? Na guerra Israel-Gaza, ou melhor, no ataque Israel-Gaza, chame como quiser, foram 32 milhões de toneladas de CO2 em 15 meses. Na guerra Rússia-Ucrânia, mais de entre 230 e 311 milhões de toneladas de CO2 desde 2022. Essa é uma coisa imensurável, Jô. Eu estava lendo que se você somar... Na verdade, era se você somar a pegada de carbono militar do mundo, somar de geral, não sei se esse dado que eu li estava levando em conta o momento bélico e de guerras que a gente vive, entendeu? Mas se você somasse os esforços militares e tudo que se gasta, seria pelo menos o 4º país, era a pegada de carbono do 4º país mais poluidor do mundo, entendeu? Imagina agora, imagina agora, Jô. E acho que além da emissão, porque além de tudo que se gasta, combustível, transporte, né, das armas e dos aviões, e tudo que essa pegada, né, queimar postos de petróleo, queimar refinaria e tal, ainda tem toda uma conta da pegada de carbono da reconstrução de países e cidades inteiras, né? Então, assim, a pessoa que, por mais, né, que possa parecer uma coisa distante, né? Guerras, não é aqui no Brasil, entendeu? Não chegou, então a pessoa possa achar que ela vai ligar o foda-se, ainda que ela não se importe, né? Com civis sendo mortos em qualquer lugar do planeta, pensando no futuro para o planeta é uma tristeza também, né? Uma tristeza. E é uma coisa que eu li também sobre a questão climática, que os cientistas falam que para mim faz muito sentido, é que na hora que a guerra está acontecendo, é tão horrível as pessoas morrendo, é tão horrível tudo que está acontecendo, os danos econômicos, a destruição, que a questão climática fica de lado, que a gente não vê, ninguém está falando disso. Sim. E que isso acaba sendo um efeito também nefasto da guerra para o clima.
Tem um textinho aqui, eu peguei um texto aqui do New Republic que eu achei muito bom, que é assim, num momento em que a civilização caminha a passos largos para um colapso climático irreversível, ignorar as consequências climáticas de 3 das forças armadas mais letais do planeta em guerra seria uma negligência jornalística, que é o que a gente está vendo, Ju. A coisa tá feia. E ainda estava lendo um outro argumento, corroborando, né, com esse horror, que era falando como é que você senta à mesa, né, porque a crise climática, né, ela é aquela tentativa de acordos, né, que a gente já falou aqui várias vezes, né, daí tem as COPs, daí tem que negociação. Como você negocia qualquer coisa no mundo em guerra, onde nada é respeitado, onde países acham que eles podem simplesmente, da cabeça deles, começarem uma guerra que teve o pressentimento lá, entendeu? Como é que você vai sentar na mesa depois disso, depois que afundaram qualquer diplomacia, você debater um acordo climático, né? Não tem como. Chutaram tudo, né? Queimaram literalmente tudo, né? A civilização, né? Todo o pacto civilizatório, né? Que você diz. E ainda tem uma coisa que, como o Irã é vítima de vários embargos também, né? Que ele quer enriquecer urânio enquanto o Macron pode ficar sentado em ogivas nucleares, né? E se gabar. Até os efeitos posteriores que essa chuva ácida e de petróleo vai causar, né? Doenças que vão atravessar gerações, vão ser gerações e pessoas que não vão ter nem acesso a um tratamento, por exemplo, de câncer, que elas poderiam, já que é um país que também sofre embargo, ou seja, é um terror, né? E a chuva ácida, né, gente, que vamos explicar que vem depois dessa nuvem de petróleo que encobriu, que as pessoas têm que sair de máscara. Eu vi depoimento das pessoas falando que tinham que usar luva e que o ar estava denso. E não dá pra ver nada, é tipo pesadelo mesmo. E tem vários componentes químicos maléficos nessa chuva ácida que ninguém sabe ao certo exatamente o que vai acontecer, porque é uma concentração muito elevada desses... Ai, gente, desculpa, eu não sou tão boa em química, mas dessas coisas do mal. Que danifica a planta, altera a química do solo, da água, a pessoa pode ficar sem água potável. É tipo uma coisa muito séria e que os próprios cientistas não sabem direito o que está acontecendo. Então imagina como é difícil para mim explicar. Agora, assim, é bizarro. E pouco antes da gente começar a gravar, eu vi que uma outra usina de petróleo está pegando fogo agora no Bahrein, eu não sei como fala o nome desse país. Então... É chuva ácida, é nuvem de fumaça, é uma cena realmente de filmes de apocalipse, né? E isso porque hoje a gente está falando mais da questão climática, ambiental, que a gente tem que falar, mas... Sim. Né, isso que você falou no início, dos mortos, né, crianças mortas, é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrível. Antes da gente entrar no ar, eu estava comentando com a Nina que eu vi um vídeo de inteligência artificial, né? Uma animação que era uma montagem que acho que foi lançado pelo Irã, enfim, que é uma montagem paralela, assim, de uma menininha iraniana se arrumando para ir para o colégio, fazendo a mochilinha de Hello Kitty dela, andando pela rua, e é uma montagem paralela com um soldado lá, um piloto entrando num caça para jogar um míssil, né? E daí as crianças chegando no colégio, daí o cara botando míssil, é uma coisa realmente horrível. E agora isso está caindo no colo dos Estados Unidos, né? Que no começo negou, depois vai tentar inventar uma desculpa que era escudo humano, qualquer coisa que eles adoram inventar. Mas eu já vi que teve uma investigação paralela da CNN corroborando tudo, né? Que foi um ataque americano. E agora... A escola, né? A escola daqui. Onde morreram 170 meninas. 170 meninas. E agora, nesse ataque aí, está causando a chuva de petróleo, parece que Israel que fez esse ataque, e os Estados Unidos está puto também, sei lá, entendeu? Enfim. Ainda tem isso, né, Nina? Uma coisa que são alianças ali que a qualquer momento também podem... Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles querem pegar, né? Eu acho, assim, pelo menos, né? Eles querem... O Trump, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, senão não teria feito.
Eles querem... Porque ele tá ferrado. É, E é louco, né? Porque hoje terça-feira, os líderes europeus, por exemplo, acordaram preocupadíssimos. Porque agora eles estão preocupados por causa do Estreito de Hormuz, que fechado pode causar uma crise mundial e aumentar a inflação em tudo que é lugar, uma recessão mundial, né? Porque parte do petróleo do mundo trafega por ali. Então, quando é economia, quando é inflação, todo mundo acorda, né? sim. Todo mundo vira gente. Na hora que é Exatamente. genocídio, na hora que a criança morrendo, bebê morrendo, não estão nem aí. Foda-se. Ai, vou ter que fazer só uma reclamação, vou falar do MER só uma vez, porque é muito revoltante, cara. Ele, semana passada, estava falando que estava preocupado, porque ele se percebeu agora, o inteligentão, que essa guerra poderia aumentar o número de refugiados na Europa. Ou seja, O que eu entendo disso? Morrer, tudo bem. sim, Vir para a Europa, não. vim pra cá, Aí já não dá, entendeu? Mas enquanto é morrer, beleza. Então, assim, realmente é um momento horrível do mundo, em todos os sentidos, né? Zoético, climático, da tudo. decência humana, né? Da cara de pau, né? De falar uma coisa dessas, assim. Ai, gente, é horrível. E enquanto isso ali, né, os ataques ao Líbano continuam também, né, que é uma coisa que a coisa no Irã tá tão feia que o Líbano tá quase ali em segundo plano, né, mas é o número de pessoas tendo que sair bizarro, né, o número de mortos também bizarro, a tensão aumentando, né, daí o governo do Líbano falando que vai combater o Hezbollah, por também vendo que ele vai sofrer toda a retaliação israelense, né. Provavelmente Israel vai querer anexar uma parte do Líbano, né? Já que é o esporte favorito desse país, anexar e pegar para ele, assim como além da Palestina, a Síria, ilegalmente ele ocupa a Síria, né? Enfim, é um momento que a gente não dá, né, Nina? Acho que isso que é mais apavorante. A gente grava o podcast sem saber o amanhã, né? Assim, sem ter noção do que pode acontecer, né? De como pode escalar, né? Pode escalar muito também, como o mercado estava otimista. Eu amo, né? O mercado, como se fosse uma pessoa, né? Que o dólar caiu, tudo, o mercado ficou otimista porque o Trump falou que a guerra está muito perto de acabar. Agora, assim, o mercado acredita no Trump. Esse mercado tá ruim, né? De fonte. De domingo para segunda, eu não dormi muito bem, né? Que acho que eu tô com uma virose e tal. Eu acordei, tipo assim, 2 horas da manhã, porque eu tava com aquela coisa suadora de virose, sabe? Que você acorda assim, meio... E aí eu fiz a burrice. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, mais forte do que eu. Peguei o celular e era quando as bolsas da Ásia, né? Tinham acabado de abrir, tudo despencando, né? E aí você fica assim, gente, vou tentar voltar a dormir com essa informação, né? Com essa informação. Mas deu uma subida. Subiu tudo no mundo por causa desse aceno do Trump. Então, assim, que ele está sendo pressionado, obviamente, por todo mundo, né? Porque queimar dinheiro, estão queimando petróleo. E o que ele está gastando de dinheiro dos Estados Unidos é uma coisa assim, né? Que ele está perdendo de artefato militar. É uma loucura. Eu vi uns dados que eu não vou saber trazer agora, qual era o custo diário dos Estados Unidos com essa guerra, e era uma coisa bizarra, lembrando que é um país que não tem a menor seguridade social, né? Se você não tiver dinheiro, você é largado na porta do hospital, né? Não tem sistema público para nada, se você não tiver dinheiro, você que morra. Imagina, e o que eu acho chocante, que a gente até conversou isso no final de semana, né? Como os Estados Unidos, as pessoas não estão às ruas. Isso é a coisa mais chocante das de todas para mim. Se eu fosse de um país como os Estados Unidos, que faz o que faz, que está começando uma guerra de proporções globais, porque quer, né? Porque quer, de alguma forma, manter sua hegemonia, voz da minha cabeça, eu ia estar na rua todo dia, gente. E é todo dia, não é uma manifestação, não. Aí todo dia. Se eu que estou aqui na Alemanha, que faz parte, mas não é a Alemanha que está em guerra, a Alemanha faz parte indiretamente. Eu já me sinto extremamente revoltada, e qualquer manifestação que tiver pelo fim da guerra, eu vou, Jô. Assim, mas na hora. Eu acho que os americanos, eles nasceram como se fosse uma lavagem cerebral, realmente que eles são o centro do mundo, né?
É só você ver, tem na internet, né? Como eles conhecem pouco de fora dos Estados Unidos, né? Eu acho que até, às vezes, amigos nossos que moram nos Estados Unidos, entendeu? No fundo, eles são contra, mas eles, entendeu? Não são contra efetivamente quanto deveria. Porque eu acho que tem um sentido como se fosse isso. Os Estados Unidos é o dono do mundo, ele rules the world e pronto, entendeu? E é isso. Se a gente pensar que a invasão do Iraque, o quanto isso destruiu um país inteiro e quantas pessoas morreram, não só os iraquianos quanto os americanos, né? E mesmo assim, é como se, e depois que foi provado que também era uma voz da minha cabeça, né? Que era armas de destruição, achava que tinha, que não sei o quê, é tudo meio igual, né? Mas, de repente, isso volta a ser normal, entendeu? Ninguém tá olhando falando, cara, mas você declarou aqui uma guerra há décadas atrás que também era uma mentira e isso acarretou morte de milhões de pessoas, né? É quase como se ele tivesse implícito que os Estados Unidos têm direito a atacar todo mundo. E o show tem que continuar. E aí, no domingo, tem Oscar. Tem Oscar. E vai estar lá todo mundo com roupão, com desfile, usando grifes, mais bem vestidos, piores vestidos, no meio de uma guerra. Enquanto o Irã tá com uma nuvem de fumaça preta, gente. As crianças estão morrendo. Vai ter Oscar. Menina, você acha que quantos discursos contra a guerra vão ter? 0? 1? Não, acho que vários. Você acha? Ganhar a pessoa... Acho. É? Depende de quem ganha, né, gente? Se o Wagner Moura ganhar, a gente vai ter um discurso ótimo aí. Não exatamente contra a guerra, mas pela democracia, contra o Trump, com certeza. Eu não sei, depende de quem ganhar, mas eu acho que sim, Jô. Eu acho que isso, no mínimo, tem. Mas só tem aquele termo maravilhoso da nossa amiga Eva Oviedo, que, por sinal, está lançando um livro incrível, chamado A Mala Vermelha, em breve ela virá aqui nos contar, que são os comensais do Titanic, né? Porque, tipo assim, as pessoas no Oscar, toda a maquiagem, nananã, drink, champanhe, parará, enquanto isso está acontecendo, são os comensais do Titanic. Fica ainda mais distópico, não fica? Fica mais distópico. Eu acho que a gente pode assistir um Oscar que ninguém vai falar porra nenhuma se o Wagner não ganhar, eu não vejo. Se eles não falarem, aí eu também não... Mas se eles não falarem, nem falarem, aí já... Não vejo ninguém, enfim, não que eu seja uma grande conhecedora da galera, assim, mas de quem eu tô vendo, eu acho difícil, tirando o Wagner, entendeu? A Jennifer não tá concorrendo, Mark Ruffalo não tá concorrendo, então, entendeu, né? É uma coisa que... Mas se nada acontecer, inaceitável. É inaceitável, né? Nina, você assistiu filmes do Oscar? Eu até que pra minha média, que quando chega o Oscar eu não vi nada, até que eu vi diversos. Eu vi aquele que você me falou pra ver do Shakespeare. Tá. Hamnet. Gostei. Eu vi Hamnet e eu vi os que estavam disponíveis no streaming. Mas o Agente Secreto eu amei. A Vizinha Perfeita? Gostei. Bizarro, não lembro mais. Acho que eu não vi, não. Não vi, não. Assiste, porque é bizarro. É todo gravado com câmera de segurança da polícia, de uma vizinha que era contra crianças e... Enfim, assistam. Mas posso falar, Jô? Eu tô tão trabalhada na raiva, hoje eu tô um pouco melhor, que aquela louca, que já virou uma confissão esse podcast, né? Porque ontem a gente se falou várias vezes, como todos os dias, eu e Jô, e eu tava falando que eu tava num mau humor horrível, e você falou que você também, né? Hoje eu tô um pouco melhor, porque eu consegui ir na academia, etc. Mas mesmo assim, eu tô com mau humor, sabe? Então esse Oscar eu já tô olhando e pensando assim, foda-se. Se Wagner Moura não ganhar, entendeu? Ou Kleber, ou Agente Secreto, não tô nem aí, cara. Eu só quero que... É meio isso. Que a gente ganhe. Porque a gente fica tentando abstrair, só que quando a gente se depara com a realidade, tá tendo essa guerra escrota. E é um símbolo americano, Hollywood, entendeu? Eu não quero... E é um momento que eu tô muito anti-Estados Unidos. Não dá pra ficar celebrando símbolo americano nesse momento. É pra boicotar... É pra fazer isso tudo, porque não dá, cara. Não dá pra virar a chave assim, Oscar, né? Assim, é muito louco isso, cara. Que maluquice. Ou se não, ganhar algum filme que mostra... Que nem sei se tá concorrendo aquele filme daquela menina palestina que foi assassinada, lembra? Que foi numa emboscada. Lembro. Daí vira um filme. Ai, que lindo o filme. Gente, isso tá acontecendo agora, né?
né? Como se Total. o cinema redimisse uma ação mundial. Não, é lógico. Tipo assim, os É corpos lógico. viram uma narrativa de entretenimento. É foda também, né? Por esse viés. Então não dá pra, né, tapete vermelho no meio desse horror, no meio de chuva de petróleo, como você disse, é totalmente com a mensagem do Titanic. Se alguém fizer um filme sobre essa era, um filme no futuro, se existir futuro, vai mostrar isso, vai mostrar, olha que legal, eles estavam lá fazendo essa coisa que o Gerd deu um exemplo aqui que eu achei bom, que ele falou que acha que é tipo um novo Vietnã, que é o mais comparável. Que loucura. Que justamente eu estava debatendo com ele, a nossa velha conversa de se é ou não Terceira Guerra, e ele falou, cara, eu acho mais parecido com o Vietnã, que é brutal, que hoje em dia todo mundo sabe que o Vietnã foi um erro, uma tragédia, né? Sim. E a gente está vendo isso acontecer de novo. Nina, a gente tem que rever isso, porque, entendeu? No nosso debate, o Gerrit está aí te municiando com informações. Vira 2 contra 1. É possível. Não, mas você sabe muito mais do que eu desse assunto, imagina. Eu não sei nem onde fica no mapa. A Jo super entende Oriente Médio, eu sou super ignorante. Super entendo, porque minha família é Oriente Médio, que não é Oriente Médio, né? Enfim. Nina, mas você tem uma surpresa para mim. Eu tô viciada em ChatGPT. A Jo hoje foi me acusar disso, mas não é uma acusação, porque é uma verdade. E que eu nunca escondi, nunca neguei. Quem ouve o nosso Proibidão, se você não ouve, assine o nosso podcast, nos ajude, que você vai ter acesso. Eu confesso no último que eu tô viciada em tarô do ChatGPT e é verdade. E a gente jogou, né? No Proibidão a gente jogou tarô. Jogamos. Só que agora tem uma coisa muito melhor. Eu acordei e estava com crise existencial sem saber quem eu era. Aí eu resolvi perguntar pro ChatGPT quem eu era. Quem é Nina Lemos? Aí é uma jornalista brasileira. Nossa, eu sou incrível no ChatGPT, sabe? Uma hora o ChatGPT fala assim, é uma das maiores cronistas de sua geração. É verdade. Mas aí sabe o que eu li? Que o ChatGPT só fala coisas pra te agradar, né, Ju? Pra você continuar lá. Claro. Inclusive, é perigoso porque fala coisas pra maluco. Se você fala assim, o mundo inteiro me persegue, ele fala, é verdade, eu te entendo. Entendeu? Mas aí o ChatGPT falou que eu era uma jornalista polêmica, etc. Aí eu também resolvi perguntar quem era a Jo. E aí, cara, eu achei umas coisas que eu achei muito maravilhosas. Peraí que eu vou achar. Enquanto você procura. Informações que você não sabe, tá? Que eu não sei? Nos últimos anos, Jo Halak passou a aparecer bastante nas redes sociais por causa de textos políticos e de críticas duras dentro do próprio campo da esquerda. O que gerou discussões. Aqui estão alguns pontos que fizeram ela circular mais online. Aí, assim, críticas à própria esquerda. Em alguns artigos e posts, ela critica comportamentos que considera dogmáticos ou autodestrutivos dentro da esquerda. Tipo o quê? Tá inventando. Por exemplo, isentou. Não tá. Um texto publicado no site ICL Notícias chamada Epitáfio. Tá. Mas é porque, ela usa ironia para dizer que a esquerda morreu de novo, satirizando disputas internas. Seu estilo, ela mistura humor ácido e crítica política. Obrigada, chefe. O estilo, estilo provocador. Estilo da Jo é irônico, sarcasticamente feminista, com linguagem bem direta ou agressiva. Ih, gente, não deixa minha família saber disso, não. Mas a verdade... E sabe o que está escrito aqui que é apavorante? Fala. Presença em coletivos e projetos políticos culturais. Ou seja, gente, tô fodida se o jogo virar. Votem, pelo amor de Deus. Não, para que tem uma parte melhor. Jo, eu tenho que acabar, mas eu não posso perder isso. Tem a melhor parte aqui. Fala. Tem a melhor parte. Além de colunista, ela também é roteirista, sabe tudo da sua vida, tá? Mas fala, Jo Halak não é uma celebridade mainstream, mas é conhecida em meios culturais e da internet. O nome dela voltou a circular por causa do texto político e ácido que viralizou e gerou brigas na rede. Aí o ChatGPT me dá uma sugestão. Se quiser, posso também te explicar porque muita gente está chamando ela de a roteirista da Porta dos Fundos que brigou com a esquerda.
Não, gente. Ou seja, Eu tenho prints. Mas o que ele fez? Eu não sou roteirista, né? Para quem não sabe, eu não sou roteirista do Porta dos Fundos, né? Mas eu trabalhei muitos anos no Que História é Essa Porchat. Ele pega informações, entendeu? Isso dá para ver como funciona. Ele pega... Jô, mas falar que você Eu não sou conhecida. é roteirista... Não. Mas é muito maravilhoso do teatro do absurdo que você é roteirista de Porta dos Fundos que brigou com a esquerda. Mas você acha que eu emulo uma pessoa que brigou com a esquerda? Claro que não. Então para com essa merda. Não, é uma interpretação totalmente errada, cara. Sim. Mas, Jô, é engraçado, vai. Não, claro que é engraçado. Mas a gente tá chegando no fim, mas no próximo episódio, se eu me lembrar, eu vou falar mais sobre esse horrível ChatGPT. Um lugar horroroso, apesar de que censura, que eu contarei semana que vem. E que sim, eu estou viciada, gente. Confesso, o que eu posso fazer? Gente, ajudem Nina. Fale pra ela sair dessa. Fora ChatGPT. Não tem mais. Nina, eu vou bloquear, não tem como bloquear. Você está proibido. Ah, mas eu vou no Gemini também, eu mudo de inteligência artificial. Tô bem louca. Enquanto isso, a água do mundo acabando. Então, até que mais. Mas com essa guerra também, até já desliguei, desisti de salvar a água. É isso. Então, até semana que vem, esperamos que ainda estejamos por aqui. Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.